Tendo em vista os recentes acontecimentos envolvendo o deputado Daniel Silveira e o youtuber Felipe Neto, eu resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão da Lei de Segurança Nacional, o que é e a sua própria constitucionalidade, para que a gente possa refletir um pouquinho. Inicialmente, a Lei de Segurança Nacional ela é oriunda de um decreto-lei. Decreto-lei é aquilo que era elaborado pelos ditadores, pelos presidentes militares, sem a necessidade de aprovação ou discussão do Congresso. O decreto-lei era um instrumento legal criado pela Constituição de 67, né? A gente lembra que a Constituição de 45 foi revogada pelo golpe militar de 64, então os militares editaram ou outorgaram uma carta constitucional em 67, na qual no processo legislativo foi incluído essa modalidade, decreto-lei. Esse decreto-lei 314 de 67, ele instituiu a Lei de Segurança Nacional, que tinha por objetivo defender a ordem interna, a segurança nacional e, sobretudo, proteger os dirigentes do país. Ela foi editada, sobretudo, como consequência da antiga doutrina de segurança nacional que foi desenvolvida pelas Forças Armadas Americanas no auge da Guerra Fria. Então ela entendia que o maior perigo para a segurança dos países latino-americanos no auge da Guerra Fria, na contraposição Estados Unidos, democracia, União Soviética, comunismo e ditadura, os estados tinham que se proteger internamente, porque podia, né, segundo essa doutrina, a maior ameaça era a ameaça interna. Sobretudo foi elaborada após o golpe de 59 em Cuba, quando o corrupto ditador militar Fulgêncio Batista foi derrubado pelo Castro, e depois o grupo do Fidel alinhou-se com a União Soviética e transformou Cuba num país comunista. Assim como as guerrilhas que ocorriam na Colômbia, a tentativa de golpe na Guatemala, que acabaram derrubando o presidente Jacob Arbenz, e por aí vai. Muitos daqueles que se depois transformaram em ditadores militares na América do Sul, na América Central, passaram por escolas militares americanas e absorveram o conceito da doutrina de segurança nacional, como, por exemplo, o caso mais célebre é o do general Pinochet no Chile, ou mesmo o Aparicio Mendes no Uruguai, e os militares do Brasil que passaram por esse treinamento nas suas graduações de alto comando, como o próprio Costa e Silva e o Castelo Branco. Muito bem, voltando então à Lei de Segurança Nacional, essa Lei de Segurança Nacional ela foi usada, obviamente, como instrumento de repressão da ditadura, e ela foi abrandada já no final do período do regime militar, em 1983, pelo presidente Figueiredo, mostrando uma pequena distensão em relação aos instrumentos mais duros editados naquele período de 65 a 69. Eu quero, inclusive, lembrar que o AI-5 é de 68. E a Lei de Segurança Nacional, inclusive, previa o julgamento dos crimes pela justiça militar. Muito bem, essa Lei de Segurança Nacional, ela já teve algumas tentativas de revisão, sobretudo no governo Fernando Henrique, mas que não deram em nada. O Congresso efetivamente não a revogou, e muitos têm discutido no meio jurídico qual é a sua pertinência de se manter ainda relevante. Muitos entendem que ela é relevante porque, na verdade, ela é um instrumento que pode proteger o país de uma comoção interna, mas que ela tem de ser necessariamente adaptada aos tempos de democracia e à própria Constituição de 1988. Ela é uma lei normativa, mas que em alguns momentos ela resvala em flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades, e depois dos casos envolvendo o deputado Daniel Silveira e mais recentemente do Felipe Neto, eu tenho certeza em que o Supremo deverá reinterpretá-la e, pelo menos em alguns pontos, considerá-la inconstitucional, já que ela traz conceitos vagos, imprecisos. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. A Lei 7.170, como eu já disse, é de 1983, ainda editada no governo Figueiredo, e ela mantém a visão original de tutelar o Estado e as pessoas que os dirigem. Tem crimes que variam de 3 a 30 anos
de aprisionamento como sanção, ainda são crimes duros. Mas eu queria lembrar que a Constituição de 88 traz o seu artigo 5º, e aí mais especificamente trazendo à baila aí a questão do youtuber Felipe Neto, que fez uma postagem chamando o Bolsonaro, assim como tantos outros, de genocida. E quero lembrar que o artigo 5º é aquele que fala que todos são iguais perante a lei e que enumera uma série de liberdades, é o artigo das liberdades, um dos artigos mais bonitos da nossa Constituição. E ele assegura no seu inciso 4º, relembro, a liberdade de expressão. Acho que não é preciso aqui a gente perorar sobre o que seja liberdade de expressão, mas o seu mas o seu inciso 10º, ele assegura a reparação no caso de ofensa à honra e à dignidade individual, inclusive do presidente ou dos políticos. Então, entende-se que ao se ofender o presidente é uma ofensa passível de reparação na forma da Constituição. Então, é necessário a lei 7.170 de 83 sobrepor, fazer uma distinção especial para ninguém, até porque a Constituição já enuncia a possibilidade de ofensa. Se você xingou, caluniou, ofendeu, né, proferiu imprecações de caráter de forma ofensiva, né, a qualquer um que seja nesse país, isso tem reprimenda legal, isso tem instrumento legal, tem o devido processo legal para que possa ser exercida plenamente tanto o direito de resposta como a capacidade de reparação penal ou mesmo civil na forma de indenizações materiais. Então não caberia jamais a utilização do instrumento de segurança nacional na simples ofensa, o que na verdade a gente entende que pode ser possível no caso de um atentado à vida do presidente, ou evidentemente que algo que anuncie a vontade de subverter a ordem, de se ameaçar de fato qualquer instituição nacional, como um grupo que tentasse invadir o Congresso, como ocorreu lá nos Estados Unidos, ou o próprio Supremo. Essas sim teriam a possibilidade que a gente entendesse que a Lei de Segurança Nacional valesse. Ela foi utilizada, inclusive, já agora no período democrático, quando o MST começou a invadir prédios públicos, né, prédios de repartições públicas federais, do INCRA, e os juristas têm essa dificuldade de estabelecer um regramento claro, uma distinção de onde ela pode ser efetivamente aplicada. Mas há artigos claramente inconstitucionais, né, como a prisão cautelar sem necessidade justificada, que é o artigo 33 dessa lei, e que já está revogada pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição. A prisão cautelar ou a prisão tem de ser justificada, né? O nosso direito tem a teoria dos motivos determinantes. Todo ato jurisdicional, todo ato administrativo tem de ser justificado. O Brasil é signatário do Pacto de São José, que estabelece essa imposição ao ordenamento jurídico pátrio. Eu queria também destacar o parágrafo 3º do artigo 33, que é a incomunicabilidade do investigado. Isso é outra coisa estapafúrdia e absurda, que também já está superado pelo artigo 7º, inciso 3º, e o artigo 136, parágrafo 3º, salvo engano, e inciso 4º da Constituição Federal. Então, há claras inconstitucionalidades nesse texto da Lei de Segurança Nacional, como conceitos vagos, imprecisos. Então, em direito penal, você não pode ter conceitos vagos e imprecisos para que não haja possibilidade de um arbítrio em relação ao administrado. Então, quando a Lei de Segurança Nacional fala em incitação à violência, entendimentos com potências estrangeiras, são conceitos genéricos. O próprio conceito de ordem pública, do artigo 312 do CPP, ele traz em si a necessidade de um conceito mais preciso, né? Então, essas imprecisões, elas atentam contra o Estado democrático de direito.
Creio que foi importante essa resistência, sobretudo até porque o inquérito começou completamente errado, através de um ato de um delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, quando deveria ser de competência da Polícia Federal, já que trata-se de um crime federal. Outra coisa, o filho do presidente não tem legitimidade ativa para iniciar, mas somente o ministro da Justiça ou o Procurador-Geral da República. E esse ato também foi combatido judicialmente e paralisado através de uma decisão de uma juíza de primeiro grau. Mas a gente entende que a Lei de Segurança Nacional, em parte, ela já é inconstitucional, ela está parcialmente superada, mas pode ser sim um instrumento válido na defesa da ordem estatal, mas que seja adaptada ao novo momento da democracia. Essa que é a grande lição que a gente extrai de todos esses episódios.